Prontinho, fiz toda a carreira, como tinha dito, as tulipinhas. O meu trabalho até agora tá assim. Então, agora vamos fazer a carreira em volta de cru, que é igualzinha a essa, tá? E depois vamos fazer o bico espinha de peixe. Vamos lá? Eu vou amarrar bem aqui no meinho, até para depois começar o bico mais fácil, tá? Então, aqui no meinho, onde é o nosso, sempre o nosso aumento, o nosso leque, eu vou fazer outro leque. Então, subo as 3 correntinhas, faço mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Fica um leque. Nos 4 cantos vocês vão fazer um leque normal. E uma carreira de novo de 3 pontos altos em cada espaço. Então, se de repente vocês quiserem fazer outro trabalho, pode, tantas quantas vezes vocês quiserem, porque eu tô repetindo isso aqui. Então, se quiserem fazer tudo isso de novo, pode, não tem problema. Aí o vosso trabalho fica mais largo do que esse. E claro, óbvio, mais comprido também. Então, em cada espaço, 3 pontos altos. Vocês viram que eu já tô escondendo a ponta. Tá? Em cada espacinho desses 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a minha. E não esqueçam do lequinho. Cuidado aonde é. Lembram que eu falei que é onde tem os três perninhas? É do meio, que é o lequinho, tá? Para ele continuar a ser quadrado, retangular, tá? Então, vamos lá. Fechei com ponto baixíssimo, tá? Toda a carreira, 3 pontos altos, sem intervalo, sem nada. Fechei com ponto baixíssimo no meu começo. E vou aqui no segundo ponto de base, puxo com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e mais um ponto baixo dentro do mesmo buraco. E agora faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou do outro lado do leque, no meio dos 3 pontos altos e faço um ponto baixo. Agora, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 pontos e no meio dos 3 faço um ponto baixo. 8 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro no 7. Gente, não vai dar certinho no meinho, não vai dar certo, tá? Tem alguns até que vocês têm que fazer cambalagem para o bico dar certo. Mas é sempre um pequeno de 5 e um grande de 8. Sempre. E os cantinhos tem que ter sempre um grande de 8. Então, tem que fazer as manobras possíveis para dar certo, tá? Então, agora eu vou fazer um pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2 e entro no terceiro, com ponto baixo. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo. Esse já tá preenchido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entro no sétimo. 1, 2, 3, 4, 5. O de 5 é sempre 2. Sempre pula 2 e entra no terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entro no sétimo. Ponto baixo. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 e entro no terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos que fazer um cambalachim, porque aqui entra o ponto pro grandão. Então, aqui eu tenho que sobrar 2 pontos. Então, eu vou pular só 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
aqui eu vou entrar. Então, é isso que vocês têm que ver. Às vezes tem que pular dos dois lados, dependendo do tamanho que vocês fizeram. Se fizeram certinho o meu, vai dar isso aqui. Se fizeram maior, provavelmente ele tem que fazer essas manobras, tá? Então, pulei os dois na mesma, porque o de 5 não pode ser menor do que 2. E deu aqui no meio de novo. Então, agora vamos fazer os 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou do outro lado do leque, bem no meinho, e faço o meu ponto baixo. 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 e entro no terceiro. Então, agora aqui vou fazer tudo de novo, tá? Sempre prestem atenção, sempre no canto tem que ser grande, depois um pequeno. 8 correntinhas, 5 correntinhas, 8 correntinhas, 5 correntinhas, 8 correntinhas, 5 correntinhas, 8 correntinhas, 5 correntinhas, 8 correntinhas. E aí eu repito tudo de novo, tá? Então, vamos fazer essa... Aqui, se precisar fazer essa mesma manobrinha que eu fiz, em vez de pular 6, pular 5, vocês fazem, não tem problema. O que importa é que tem que dar no cantinho certinho. Vamos lá. Acabei. O meu, eu tive que fazer umas mudanças. Então, aqui na lateral teve um que eu tive que pular 7, 2, 4, 6. Teve que um que eu pular 7 e eu tive que pular 8. A maioria eu pulei tudo a 6, tá? Então, é só pra... vocês terem uma noção do quanto tem que fazer para dar certo. Então, cheguei aqui no meu pontinho, fechei com ponto baixíssimo. Entro aqui dentro já da minha argola, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. E aí, eu vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3... 4, 5. Então, são 6 pontos altos que ficam aqui. 2, 4, 6. Essa carreira é toda igual. Dos cantos, toda a volta ela é igualzinha. Então, são 6 pontos altos, 2 correntinhas, 6 pontos altos. 2, 3... 4, 5, 6. Um ponto baixo no meio dos 5 correntinhas, tá? Laçada, vou pro próximo argola grande de 8 correntinhas e faço de novo. 6 pontos altos, 2 correntinhas, 6 pontos altos. 4, 5, 6, 2 correntinhas, 6 pontos altos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, ponto baixo na de 5. E eu vou fazendo isso toda a carreira, tá? Na grande eu faço 6 pontos altos, 2 correntinhas, 6 pontos altos. Na curva também. Essa carreira não tem alteração. E os pontos baixos nas pequenininhas. Vamos lá? Prontinho. Fiz toda a minha carreira em toda a volta, como vos tinha dito. Tá? O cantinho aqui e tudo. E esse trabalho, diferente do oval e do redondo, ele não pode ficar embabadado, tá? No oval, ele fica meio embabadado nas curvas e no redondo inteiro a primeira carreira. Aqui no quadrado, esse bico no quadrado não pode ficar embabadado, não. Ele tem que ficar certinho, tem que ficar retinho, que depois não sai, tá? Aqui eu fiz só, ó, fechei, desculpem. Então, eu fiz meu ponto baixo, 1, 2, 3, fechei com ponto baixíssimo. Esse aqui, eu só fiz 4 bicos, mas vocês podem fazer quantos quiserem. Então, eu vou pular 2 de novo, pular 2 com ponto baixíssimo, entro no terceiro com ponto baixíssimo e subo 3 correntinhas. 1, 2, 3.
laçada. E aqui eu vou fazer um aumento, tá? Eu tô bem na pontinha, então eu vou fazer um aumento. 1, 2, 3. Aqui nesse pontinho, nesse último ponto, eu faço 2 pontos. 1, 2. Então, eu fiquei com 5. 5 pontos. E aqui dentro, mais 2. Então, os cantos vão ficar com 7 pontos altos. As laterais continuam com 6. 2 correntinhas e faço do outro lado de novo. 2 pontos altos. 2 aqui nesse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto eu vou fazer 2. Opa. 4, 5, 6, 7. Então, os 4 cantos vão ficar com 7, tá? Pulando os 2 na mesma, fazendo o mesmo processo, como se estivesse fazendo o normal. Só que aqui vai ter um aumentozinho, senão, se vocês fizessem só com 6, ele ia virar. Aqui, nós vamos pular os 2 de novo. Aqui pulei 2, tenho os 2, vou não fazer. Esse ponto baixo ignora. E esses 2, então eu vou pro terceiro ponto. Se for mais fácil, que eu vejo em algumas alunas, vocês contam daqui pra cá. Então, ó, 1, 2, 3, entro no quarto, tá? E faço os 4 pontos altos na mesma. 2, 3, 4 e 2 dentro. É um bico repetitivo, só que nas curvas ele tem, no caso do quadrado, nas curvas ele tem aumento. Nos 4 cantos ele tem aumento. Só isso. O oval e o redondo, o bico é repetitivo. Só que no caso aqui a diferença é que aqui ele tem que ficar retinho nas laterais, tá? Porque leva o aumento nos 4 cantos. E no oval ele fica ligeiramente embabadado nas curvas e no redondo a primeira carreira fica toda embabadada. Porque depois, conforme vai fazendo, ele vai acertando. Então, aqui não. Se ele ficar embabadado, vocês esticam um pouquinho mais, pulam mais pontos, porque não pode ficar embabadado, porque depois não sai. Então, 2 dentro e mais 4. Nas laterais vai ser isso aqui até o fim. Pulo esses 2, o ponto baixo, mais 2, e venho para próximo. Então, os 4, 1, 2, 3, e faço de novo. 6 pontos altos, esses 4, mais 2 dentro do espaço, ficam 6. 2 correntinhas, 2 dentro do espaço. Eu vou fazer até lá no cantinho para explicar de novo, porque aqui na lateral ele é só isso, tá? Então, eu vou fazer até o cantinho para explicar como é que fica o cantinho. Vamos lá? Cheguei no canto de novo. Então, é o mesmo processo. Pulo os 2, pulo o ponto baixo, os 2 e vou fazer os 4. Então, 1, 2, 3, 4. E um ponto alto no mesmo. Então, aqui vão ficar 5. E 2 no espaço. 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas. Faço 2 do outro lado. 1, 2. Aqui 2. E mais 4. Quer dizer, mais 3, perdão. 1, 2, 3, fiquei com 7 de novo. E vou para outra parte na lateral e faço os 6 de novo em toda a volta. Então, os 4 cantos, recapitulando, os 4 cantos são assim. Eu vou acabar
para explicar como é que é feita a terceira carreira. Foi o que eu falei, eu só fiz 4. Mas esse processo vocês vão fazer nos cantos, vocês vão fazer tantas quantas carreiras vocês quiserem. Ah, eu quero fazer 5, 6, 7, isso aí fica a vosso critério. Então, aqui eu vou fazer só 4, então toda vez eu vou fazer um aumentozinho aqui. Vamos lá? Prontinho, tô aqui no meu fim de novo. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo e caminhar de novo. Ponto baixíssimo no segundo, ponto baixíssimo no terceiro, subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Como tô na curva, então eu já vou fazer aquele aumento. Então, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ficar com 6 aqui dentro. Isso vocês vão fazer esse aumento tantas quantas vezes vocês quiserem. Tá? Sempre esse processo. Chego aqui nesse último ponto, tá? Esse último ponto, e eu faço 2. Mas pulo esses 2 aqui também. Isso aqui vocês mantêm, porque senão o desenho vai ficar diferente. Então, sempre pulo os 2 e vai fazer aqui um aumento. Então, essa carreira, ela vai ficar com 8. Mas esses aqui vão continuar a ficar com 6, não vai mudar não. Tá? 2, 4, 6, 8. 2 correntinhas. E de novo, vou do outro lado, faço 2. Aqui no primeiro ponto, faço mais 2. E os outros, 1, 2, 3, 4. Deixo 2 da ponta sem fazer. Questão de material, gente, ó, as tulipinhas, 200 gramas, deu em cima. Se vocês forem fazer o par. No meu ponto, de repente vocês têm um ponto mais apertado, vai sobrar mais. Se tiver um ponto mais largo, é capaz de faltar. Questão do cru, 700 gramas para cada tapete. E o verde sobra bastante, tá? Das 200 gramas. Então, 2, 4, 6, 8. Mesmo processo da carreira anterior, pulo esses 2. Agora eu não tenho ponto baixo mais, então eu pulo esses 2 e venho para aqui. Vou fazer 4 e mais os 2 dentro, 6. Então, aqui é repetitivo. O tapete retangular, ele só tem aumento nas curvinhas aqui, nos 4 cantos, que eu tenho que fazer isso, senão ele vai virar um chapeuzinho, vai fechar. Tá? Então, é só isso. Fiz os 4, pulei os 2 de um lado, os 2 do outro, fiz os 4, mais 2 dentro do espaço, 2 correntinhas, 2 ainda dentro das 2 correntinhas da carreira anterior e mais 4. Vai sempre ficar 6, sempre. Tá? E os 4 cantos vocês vão fazer isso, vão fazer esse aumentozinho aqui, no último ponto de um lado e o último ponto do outro, para poder aumentar. Vamos lá? Fechei aqui de novo, mesmo processo. Vou caminhar com ponto baixíssimo, entro no terceiro ponto alto do comecinho e faço tudo de novo. 3 correntinhas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mais um, é que na altura eu não tinha contado as correntinhas. E mais um aqui dentro, 7, e mais 2 no espaço 9. Como eu só quero 4 carreiras, então aqui eu já vou fazer um picô. Eu faço um picô com 3 correntinhas, subo 3 correntinhas, entro aqui, nesses 2 pontos, puxo tudo e fecho com ponto baixíssimo. Quem quiser fazer com 4 correntinhas e fechar com ponto baixo, também pode. Isso aí é de gosto. A diferença de fechar entre ponto baixíssimo e ponto baixo é que o ponto baixíssimo, ele fica encostadinho aqui e o ponto baixo fica uma abertura. Então, isso vai de gosto de cada um. Eu prefiro com ponto baixíssimo nesse caso. Tem trabalhos que obrigatório tem que fazer com ponto baixo. Tá? Aqui o mesmo processo, 2 dentro do espaço, 2 aqui no comecinho
e um em cada um. Um ponto alto em cada um. Então, aqui nos 4 cantos, eu vou ficar com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou continuar a fazer sempre o mesmo processo. 8 e 9. Deixei 2 sem fazer. Dou a laçada, pulo esses 2, pulo os outros 2 do outro motivo e entro nos 4 e faço 6 de novo. 6 de novo. 3, 4, 2 dentro do espaço, um picôzinho, 1, 2, 3, 2, fecho com ponto baixíssimo, faço mais 2 e os próximos 4. Cuidado para não esquecer esse pontinho que fica aqui, ele fica bem escondido no fim de fazer os 2 pontos altos. Então, vocês afastem um pouquinho e façam ele. 3, 4, ficam 6. Tá? Então, meu trabalhinho vai ficando assim. No fim de pronto, olha, ele vai ficando desse jeito aqui, tá? Desse jeito, ele fica certinho, tá, gente? Ó, o aumento aqui, vocês fazem quantas vezes vocês quiserem. Essa foi a minha dica de hoje, tapete quadrado com tulipas e bico espinha de peixe. Quem gostou, deixa um like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Toque no sininho para receber novas notificações. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Obrigada.